Shalom, bem-vindos ao canal Techuva. Meu nome é Van Cler. Para quem já tem seguido o meu canal, eu tenho uma paixão e um amor tremendo pela língua de hebraico. E por que eu tenho esse desejo de aprender o hebraico? A maior razão, né, e o que iniciou esse desejo no meu coração foi quando eu comecei a assistir aquele show que se chamou The Chosen, né? Eu tenho até camisas dos shows, eu sou um fã desse programa de televisão, cujo eles estão mostrando a vida de Jesus, mas assim, mais ligado na cultura e nas coisas da época, né? Quando eu assisti esse show pela primeira vez, eu fiquei apaixonado por Israel. Eu vi ali que deu para eu entender, através do filme, que essas pessoas são realmente um povo separado, né? Um povo santo consagrado para Deus. Porque tudo que eles faziam era ligado a Deus. Eles não comiam uma refeição, eles não faziam nada, não acordavam, não iam dormir, sem ter uma ligação com o Deus da Bíblia, né? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é Israel. Então eu senti um amor tremendo por eles. E um dia eu estava falando com o Senhor, orando, e eu falei: Senhor, eu queria tanto fazer parte desse povo lindo. Não é à toa que eles são chamados seu povo, que eles são realmente dedicados a Ti. E eu senti o Espírito Santo falando no meu coração que você é parte desse povo. E eu fiquei confuso, porque eu falei: eu não sou israelita, eu não sou descendente de judeu. E eu fiquei assim: como assim, Senhor? E aí eu comecei a estudar, e aí, pesquisando realmente, eu vi que a igreja é parte de Israel, querendo ou não querendo. Ou a gente é parte da oliveira cultivada, que é Israel, e através da genealogia descendentes de Abraão, ou nós somos parte da oliveira, que é Israel, enxertados, né? Nós somos a oliveira selvagem, cujos ramos foram enxertados na oliveira cultivada. Então, de uma forma ou de outra, se você se chama igreja e você segue Yeshua, né, Jesus, que é o Salvador, e ele é judeu, então você é parte de Israel de uma forma ou de outra. E isso é o foco do meu canal. Mas foi aí que eu comecei a me interessar pela linguagem hebraica, e eu comecei a estudar o hebraico. Então, a razão que eu tenho esse amor tremendo pelo hebraico é por isso. Mas por quê? Qual que é a razão que nós devemos estudar e aprender o hebraico, né? Eu fiz aqui 4 razões, né? Eu escrevi aqui 4 razões porque nós devemos aprender o hebraico, porque nos ajuda a entender melhor a mensagem de Deus, né? Então, primeiro, é justamente isso, para nós entendermos melhor a palavra de Deus. Por quê? A palavra de Deus foi originalmente escrita em hebraico, né? O que a gente chama hoje de Velho Testamento foi escrito em hebraico. E o Novo Testamento, né, nós sabemos que foi escrito em grego, mas hoje, através de arqueologia e dos livros dos pergaminhos do Mar Morto, eles encontraram vários livros do Novo Testamento, do Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, em hebraico também, né? Inclusive o livro de Mateus, Matityahu, ele já tem a cópia dele escrito em hebraico. Agora, qual que foi escrito primeiro, qual que é a tradução de qual, eu ainda não sei, nós não sabemos. Mas faz sentido que a igreja primitiva, né, era uma igreja de judeus. Então faz sentido que foi escrito em hebraico também. As cartas de Paulo, eles foram para alcançar, né, os gentios. Então tem possibilidade que foi escrito originalmente em grego, mas também tem as traduções para hebraico. Agora, os evangelhos que foram escritos por Mateus, Lucas, João e Marcos, tem possibilidade que eles foram originalmente escritos em hebraico. Então é muito interessante, quando a gente estuda a história e a arqueologia, a gente vai aprendendo cada vez mais destas coisas, né? E também para a gente melhor entender o nosso Messias, Yeshua. Querendo ou não querendo, Yeshua, Deus enviou o seu filho como um judeu, ele é da tribo de Judá. Então, ele seguia os costumes dos judeus.
Ele seguia o Torá, ele aprendia e ensinava o Torá. Então, para a gente entender melhor o nosso próprio Senhor, o nosso Salvador, Yeshua, aprendendo o hebraico nos ajuda a fazer isso. Muitas das parábolas, muitas das coisas que ele falava, era ligado diretamente no Torá, e era parte da cultura dele as coisas que ele fazia. Então, quando a gente aprende o hebraico, e aprende a cultura, e aprende a história, nós também podemos entender o nosso próprio Senhor melhor. Outra razão é para a gente aprender a discernir quem é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o único Criador dos céus e da terra, né? O verdadeiro Deus. Por que eu falo isso? Porque existem outros deuses. Não que são verdadeiros, mas existem outros deuses. Se não existisse outros deuses, o segundo mandamento do Senhor não seria para a gente não adorar outros deuses, né? Através de cultura, através de religiões falsas ou de costumes falsos, ou até mesmo de demônios e anjos caídos, o homem ele tem adorado deuses falsos. Então, a gente aprendendo o hebraico e aprendendo a Bíblia no seu original, nos ajuda a discernir o verdadeiro Deus dos falsos. Como que a gente pode saber que a gente está realmente seguindo e servindo o único e verdadeiro Criador? Aprendendo a palavra dele, seguindo a palavra dele, obedecendo a palavra dele. E o hebraico nos ajuda a entender e fazer isso melhor, tá? E, por último, para entender quem nós somos, como eu acabei de dizer, né? Isso foi uma revelação linda do Espírito Santo, que eu faço parte de Israel, gente. Nós fazemos parte de Israel. Então, a gente aprendendo sobre a cultura, aprendendo o hebraico, aprendendo o Torá, aprendendo a origem de todas estas coisas, nos dá também, nos ajuda a entender que nós somos parte desse povo lindo, desse povo Kadosh, que são santos, separados para cumprir a obra de Deus. Deus falou com Abraão que através dele seriam abençoadas todas as nações da terra seriam abençoadas através de Abraão. Então, nós somos filhos de Abraão, seja pela genealogia ou pela fé. Nós somos filhos de Abraão e nós fazemos parte de Israel, do povo e do corpo de Cristo, separado para honrar e servi-lo. Então, essas são as 4 razões que eu achei importante estudar o hebraico e eu quero compartilhar isso com vocês, se vocês quiserem participar dessa jornada comigo, tá? E agora, por que eu fiz um canal no YouTube? Qual o propósito? Mais uma vez, eu quero ensinar a vontade do Pai, eu quero seguir o Pai, eu quero aprender mais e mais do Pai. Muitos crentes hoje não entendem que quando Jesus falou que ele fez uma nova aliança, né? Ele estava falando, essa é a nova aliança, através do meu som. A nova aliança que ele está falando, ela já existia no antigo, que a gente chama de velho, mas eu não gosto de falar essa palavra, porque velho dá aquela impressão que não precisamos mais, é velho, né? Mas não é o Velho Testamento, eu vou dizer o Antigo Testamento, as escrituras originais, né? No tempo de Jesus não existia as escrituras que hoje nós chamamos de Novo Testamento. Quando eles estavam referindo as escrituras, eles estavam falando no que a gente chama de Velho Testamento, que é o Antigo Testamento, são as escrituras, o Torá, os ensinamentos do Senhor. Quando Jesus falou da nova aliança, ele estava falando no que está escrito em Jeremias, né? Se você ler Jeremias, eu acho que começando do capítulo 31 até o capítulo 33, ali vai falar para vocês o que é a nova aliança, né? A nova aliança é que Deus ia escrever o Torá, ia escrever a lei dele, que a gente traduziu como lei, mas são os ensinamentos, né? Escreveu o Torá dele, os ensinamentos, as instruções para uma vida santa, uma vida com a presença dele. Ele ia escrever isso no nosso coração, em vez de escrever em tábuas de pedra. Ou seja, são as mesmas palavras que ele deu para Moisés, que ele escreveu na pedra, agora ele vai escrever no nosso coração. Isso é a nova aliança. E eu, sendo cristão por 26 anos, eu não sabia disso. Então eu acho lindo que Deus tem me mostrado muitas coisas e eu creio que muitas das pessoas que amam realmente o Senhor, que amam realmente esse Deus, que querem segui-lo,
não entendem as coisas que eu também não entendia. E cada vez mais eu tenho aprendido. E a única coisa que eu quero fazer é compartilhar isso com as outras pessoas, com outras pessoas que querem a mesma coisa, né? Então, deixa eu ver aqui o que mais que eu escrevi. Para me consagrar mais, né? Para separar mais. Nós vivemos num mundo que é muito arbitrário, né? A gente não tem muitas mais assim coisas práticas e coisas físicas. E Deus ele é um Deus, ele é de Deus de coisas práticas. Por isso que ele nos dá instruções do como a gente deve andar e como a gente deve viver, né? A gente ora, fala eu abençoo você. A gente ora, mas a gente não age. E a gente tem que fazer coisas práticas. E Deus nos dá coisas práticas para nos consagrar, né? A palavra de Deus diz em Romanos que todas as coisas invisíveis, os atributos de Deus invisíveis, ou seja, no mundo espiritual, são manifestas no mundo físico, na criação. Então não adianta a gente ficar vivendo no mundo espiritual, nós vivemos no mundo físico. Então, para a gente se consagrar, para a gente alcançar o mundo espiritual, a gente tem que fazer coisas físicas, ou seja, criar hábitos de oração, hábitos de estudar a palavra, mas também hábitos de agir, de fazer coisas para abençoar o próximo, não só falar, tá? Então, é uma das coisas que eu quero fazer com esse canal, me consagrar cada vez mais e ensinar ao próximo, os meus irmãos, os meus amigos e aqueles que estão ao meu redor a se consagrar também, porque eu creio que a palavra de Deus ela vai se cumprir independente da gente, né? A gente tem que escolher o lado que a gente quer estar, porque a palavra de Deus ela vai se cumprir. Nós podemos estar no lado da maldição ou no lado da bênção. Essa escolha é a nossa parte, mas a palavra de Deus ela vai se cumprir independente. Então, escolha o lado da bênção, escolha andar como uma pessoa reta aos olhos do Senhor, uma pessoa justa. O justo viverá pela fé. A gente caminha pela fé. E é isso que eu quero ensinar neste canal, né? Obedecer melhor a Deus e andar de acordo com as instruções dele. E por último, é para mim poder dizer a Deus, eu te amo. É interessante isso, porque não existe outra maneira da gente dizer a Deus, eu te amo, a não ser obedecendo a ele. Jesus mesmo falou, se você me ama, obedeça os meus mandamentos. Eu tenho uma filha que agora fez 11 anos, eu sempre falei dela, agora ela fez 11 anos. E eu amo ela de todo o meu coração, eu faço tudo por ela, eu dou a ela tudo que ela precisa, né? E ela não tem que me pagar nada, ela não tem que merecer, ela não tem que fazer nada. A única maneira que a minha filha pode declarar para mim que ela me ama é seguindo os meus ensinamentos, as coisas que eu ensino para ela. Quando ela obedece e faz aquelas coisas, eu fico feliz e orgulhoso dela. E a única maneira que ela pode dizer eu te amo, ela não pode me dar dinheiro, ela não pode trabalhar para mim, nada disso falaria comigo que ela me ama. A única coisa que me demonstra que ela me ama de verdade é quando ela faz as coisas que eu tenho ensinado para ela. E assim que a gente pode dizer para Deus, eu te amo. Tá? Quando você fala, sim, Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Eu quero te obedecer, eu quero te servir. E fazer aquilo que Ele já nos revelou, né? As coisas que Ele já nos revelou, seguir e obedecer a Ele, não porque a gente acha que vai ser melhor ou bom, ou mesmo que a gente não entenda. É a única maneira que nós podemos dizer, eu te amo, eu confio em ti, Senhor, faça comigo como o Senhor quiser, é obedecendo a Ele. E às vezes até obedecendo coisas que nós não entendemos. Se Ele falar, você faz. Tá? E, deixa eu ver. E é isso. A única última coisa que eu queria compartilhar, que eu coloquei aqui nas minhas anotações, é por que eu fiz o canal em português. Eu moro nos Estados Unidos, eu falo inglês fluentemente, e eu poderia ter feito esse canal em inglês. Mas o Senhor colocou no meu coração mais uma vez. Eu não entendi no começo, mas o Senhor falou no meu coração para me fazer em português. Por quê? Porque existem vários canais de Techuva, existem vários canais que ensinam o hebraico em inglês. Então ele falou comigo, eu quero que você faça em português, porque existe uma necessidade. E Deus falou comigo, eu amo o povo brasileiro, eu amo o povo brasileiro, eu amo o Brasil, e eu quero mais pessoas no Brasil me buscando, se consagrando a mim, e ele falou que ia me usar para fazer isso.
Aí eu falei, ok, aí, quem sou eu, Senhor, para fazer isso? Inclusive, se você vê os meus primeiros estudos, que só tem alguns meses, eu tive muita dificuldade com muitas palavras em português, porque eu estou mais acostumado a falar inglês. Então era como se eu tivesse que aprender dois idiomas ao mesmo tempo. Eu estou aprendendo o hebraico e tendo que relembrar as palavras em português. Mas para a glória do Senhor, tem melhorado cada vez mais. Minha mãe tem me ajudado com português, minha irmã tem me ajudado com português. E só praticando eu vou fazendo cada vez melhor. Mas saiba disso, gente. Deus, eu podia ter feito em inglês e conseguir mais pessoas para se inscrever no canal, alcançar mais pessoas, mas eu não estou fazendo isso por nada disso. Eu não estou fazendo isso para ficar famoso, eu não estou fazendo isso para alcançar números ou grandes números no meu canal, ou nada disso. Eu não estou fazendo por amor a dinheiro. Eu estou fazendo por obediência ao Senhor, tá? Então, fique sabendo que você é muito importante. Se você está escutando esse vídeo em português, é porque Deus me mandou fazer em português para alcançar você, tá? Então, é por isso que eu estou fazendo esse canal em português. Eu até falei com o Senhor, mas Senhor, eu podia fazer em inglês e alcançar mais pessoas. Mas ele falou comigo específico, ele falou, não é pelo número de pessoas. Eu quero alguém falando essa mensagem em português. Eu imagino que deve ter alguns outros canais em português, mas em inglês tem bastante. Então ele falou comigo assim, se você vê alguém que fala inglês, que quer aprender sobre Teshuvah, que quer aprender sobre o hebraico, indica ele para um canal americano. Eu falei, amém, Senhor. É isso que eu vou fazer. Então, é isso, gente. Eu vou fazer mais vídeos assim, falando de mim, da minha vida mais pessoal e de testemunho. Eu quero fazer um vídeo de um testemunho muito breve sobre como Deus me curou de uma doença terrível, que eu passei 8 anos doentes, tá? E como Ele restaurou a minha vida e me concedeu shalom. Hoje eu tenho shalom por causa do Senhor. E eu quero falar sobre isso. Eu estou, inclusive, escrevendo um livro do meu testemunho. Quando eu der o meu testemunho, eu vou compartilhar o livro com os detalhes para as pessoas que estiverem interessado e aprender da minha jornada. Então, fica até a próxima. Eu vou fazer mais vídeos assim. Se você tem alguma pergunta específica para mim, que você quer que eu responda, coloca no comentário e eu posso fazer mais vídeos pessoais assim, falando da minha jornada. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês e shalom para todo mundo que estiver assistindo, que a plenitude de Deus te alcance. Deus te abençoe.